E aí, gente, Hackerman aqui. A gente vai continuar nesse vídeo falando sobre um pouco de Freud, né? Que era, a opinião dele relacionada aos sonhos é muito importante para o filme The Inception, que a gente estava analisando, relacionado à consciência humana, né? E lembrando que esse assunto de consciência humana é muito importante para a inteligência artificial, né? Para a criação de um computador inteligente, né? Um software inteligente, um sistema inteligente. Então esse papo é muito importante. E aqui ele vai dizer que Freud foi centro de muita polêmica, principalmente nos Estados Unidos, pois consideravam que ele estava atacando o direito ao livre-arbítrio dos seres humanos. Esse que não existe. O livre-arbítrio não existe. O conceito correto é livre agência. Você não é livre para fazer o que você quiser. Até porque, se eu dizer para você, você não pode mentir por um ano. Mentir, nem pensar em mentir. Você não pode pensar em falar mal dos outros, nem pensar mal de qualquer tipo de pensamento ruim. Isso daí já vai te falar. Se você conseguir fazer isso, aí você tem livre-arbítrio. Se você conseguir não mentir, não falar mal das pessoas, não pensar mal das pessoas, ou pensar qualquer tipo de pensamento ruim, ou antiético, se você tiver qualquer pensamento antiético na sua mente, você perde, né? Então vamos dar um mês, não um mês. Se você ficar um mês sem pensar nada antiético, nada. Contra seu chefe, contra o seu professor, não importa, qualquer pessoa. Se você conseguir ficar um mês sem fazer isso, você realmente tem um livre-arbítrio. Obviamente, ninguém vai conseguir passar por esse teste, porque todos nós sabemos que nós somos maus, que nós somos seres humanos falhos que contemos erros, né? Então, o livre-arbítrio em si é uma idiotice. Eu prefiro livre agência. Livre agência, o ser humano ele tem liberdade de escolha, mas a gente limita essa liberdade, então ele não é livre para fazer tudo. Então, no caso, ele não é livre para não fazer o mal. Quando eu digo mal, é qualquer coisa antiética, como mentira, qualquer tipo de rechação contra o seu próximo, qualquer tipo de coisa que é considerado segundo o bom senso de forma antiética, que seria algo mal em si, embora as pessoas talvez não considerem, por exemplo, que uma mentira é uma coisa muito ruim, mas na verdade com certeza é uma coisa muito ruim. Enfim, qualquer tipo de afronta a outra pessoa sem motivo, se alguém conseguir ser perfeito, essa é a verdade, a pessoa teria o livre-arbítrio, mas como todos nós não somos perfeitos, então a livre agência é o melhor esquema, né? Que seria você ser livre de uma forma limitada. Mas beleza. Aí na partinha azul eu falar que para eles era uma afronta de Freud supor que os sonhos eram realmente o melhor método pelo qual poderíamos de uma vez por todas entender a real natureza humana. Então Freud dizia que os sonhos são a melhor forma de entender o inconsciente. Se a gente entender o inconsciente, a gente entende a natureza de uma pessoa, a forma que ela pensa, os seus desejos mais confinados, né? Desejos que de repente ela nem conhece. Embora o superego ele vai suprimir esses desejos que podem fazer mal a ela, a pessoa, ou a outras pessoas, entender a inconsciência através dos sonhos seria a melhor forma de entender isso. Entender como o ser humano funciona. Só que a crítica era muito grande relacionada a isso, né? E o filme ele retrata isso de uma forma apoiando Freud, né? Usando os sonhos, a realidade artificial criada na mente da pessoa como forma de controlar, de mudar o pensamento dela sobre um assunto. Então, era isso. Outro livro importante que eu queria citar, o único ruim desse livro é que eu não consegui ele por inteiro, né? Ele só tem algumas partes distribuídas gratuitamente na internet. Então eu só vou mostrar algumas partes importantes porque elas estão disponíveis, né, gratuitamente. Todas essas partes que eu vou mostrar estão disponíveis gratuitamente. E esse livro aqui vai, na verdade, analisar as palavras que Freud falou em alemão sobre assuntos específicos e explicar essas palavras em alemão, traduzindo aí para a linguagem inglês e português. Enfim, tá em inglês aqui. Mas também tem em português, enfim. E só um exemplo de como esse livro aqui funciona.
Tem essa palavra chamada screen memory, né? Que é memória visual. Seria o termo melhor para falar, né? E em alemão é Deckerinnerung, sei lá. Não sei falar essa palavra. E a tradução seria recordação encobridora, né? A tradução dela. Ou em latim, ricordo de cobertura. Enfim. Talvez seja latim, né? Não sei se é outra língua. Mas enfim, ele pega essas palavras, ele explica elas. Nesse caso aí tá falando que da memória de infância, né? Que é caracterizada pelo seu formato diferente, né? De aparente insignificância depois que você cresce, né? Você não lembra das suas memórias de infância. Então ele pega esses termos que Freud usa e de questão de psicanálise, né? E traduz eles e explica. E eu só vou usar um, que é o Uber-Ich, que é o superego, né? Dá pra ver ali, ó. Surmoi, ou superego. E as palavras que em alemão que Freud usa é das ist. Das ist, se não me engano, é pra. Acho que tá mais. A coisa. Das Ich, o eu, que seria o ego. E Uber-Ich seria o superego. Então o ID seria das ist em alemão. Das, se não me engano, é uma preposição relacionada ao que você vai falar. Então, tipo, isto, tipo, tal coisa, né? Seria o das seria relacionado a isso. Então, das ist seria a questão da coisa, que é o ID, né? Que são seus instintos primitivos. Das Ich, que seria o seu ego. E Uber-Ich, que seria o superego, né? E aí ele explica aí o superego relacionado à psicanálise, né? Da questão de formação aí das ideias centrais da pessoa, do caráter da pessoa, né? Então a coisa, o eu aí acima de mim. Então isso aqui é importante porque fica mais fácil de entender essa significação do id, ego e superego vendo em alemão, porque em alemão o das Ich é simplesmente o eu. O das ist é simplesmente a coisa e o Uber-Ich é simplesmente acima de mim. Então você entende que o superego é uma coisa que é além do seu ego, né? Então os termos são meio que autoexplicativos. Enfim, eu vou terminar por aqui, porque para dividir melhor os vídeos. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Até o próximo.